Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Iniciamos a lição bíblica do segundo trimestre de 2020, que vai tratar acerca da igreja, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Se você puder, pegue a sua revista e vamos acompanhar as grandezas da doutrina da palavra do Senhor dentro desta lição. Devo lembrar os irmãos que esta lição ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Com certeza será uma grande bênção para todos nós. Então essa é a nossa primeira aula. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Pois bem, quando se fala em carta, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Embora a carta não é mais um instrumento tão usado, tem pessoas que nem sabem como se escreve uma carta, porque hoje se usa e-mail, WhatsApp, outros meios. Mas essa é uma época que a carta era muito útil. Embora uns chamam de epístola, outros carta, nós não vamos entrar nessa discussão se é epístola ou carta. Vamos chamar de carta porque fica mais fácil. Então, o que temos que ter em mente quando se fala de uma carta? Que uma carta tem quem escreve a carta. Esse é o remetente. Tem quem recebe a carta, que é o destinatário. Tem o conteúdo, que é a mensagem, e o propósito, ou seja, a intenção, a finalidade. Por que esta carta está sendo escrita? Então, quero que você tenha isso em mente ao estudarmos esta lição. Carta aos Efésios. Quem escreve? Quem recebe? Qual a mensagem? Qual o propósito? Então, quem recebe ou para quem é esta carta? A carta é para a cidade de Éfeso. Espera aí, mas Paulo está escrevendo a uma cidade? Não. Na verdade, nós primeiro temos que conhecer um pouco da cidade para depois falarmos dos destinatários dentro dessa cidade. Então, Éfeso, ela foi uma importante cidade, um centro político, comercial, religioso naquela época. Por que foi? Porque não tem mais. Hoje o local onde havia a cidade de Éfeso está coberto de lodo. Ela era uma cidade litorânea, aproximadamente 5 quilômetros do Mar Egeu, localizada na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Turquia existe. A cidade de Éfeso não existe mais. Tinha cerca de 500 mil habitantes, veja aí, um pouco mais que a população mogiana. E um anfiteatro, anfiteatro, para quem não sabe, é semelhante a um estádio, só que não tem jogo de futebol. Na época, tinha uma estrutura ali capaz de receber 25 mil pessoas sentadas. Esta cidade, irmãos, ela tinha um orgulho. O orgulho de ser a guardiã do templo de Ártemis, ou a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então, até mesmo as moedas daquela época tinham um slogan que estava escrito assim: Neokoros. Neokoros quer dizer guardiã do templo. Então era uma cidade
mergulhada não apenas na idolatria, como também na feitiçaria e em outros pecados graves. Então, todo o comércio da cidade, a maior parte do comércio girava em torno disto, da venda, da comercialização de objetos religiosos relacionados a Diana, a deusa, o ídolo. Aqueles nichos feitos de prata era fonte de renda e lucro para os vendedores, para os artífices daquela cidade. E quem foi o remetente desta carta? Então, aqui nós entendemos claramente que foi Paulo, porque ele mesmo diz, quando ele começa a carta, na sua saudação, ele já se apresenta. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isso quer dizer que ele não foi ordenado nem mandado por homem nenhum, mas pelo próprio Deus. Se você olhar na sua revista, vai ter um comentário sobre o nome de Saulo e Paulo. Irmãos, é interessante que até hoje as pessoas pensam assim, olha, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Há também um hino da harpa que diz assim, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Na verdade, o que o hino quer dizer não é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas sim o seu coração. Saulo era o perseguidor do cristão, zeloso da lei, mas que não conhecia Jesus. Agora, como Paulo, ele não só amigo dos cristãos, mas ele mesmo é um cristão e é propagador do evangelho e continua sendo um defensor da lei. Então não vamos confundir. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, porque o texto em Atos capítulo 13, versículo 9 diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, Paulo tinha esses dois nomes. Acontece que Saulo é um nome hebraico e Paulo um nome romano, que significa pequeno. E Paulo, como ele começou a pregar aos gentios, aos gregos, às pessoas de fala grega, aqueles que não conheciam bem da história dos judeus, não sabiam quem foi Saulo, né? Ou melhor dizendo, não souberam quem era Saul. Então, não tinha um interesse em Paulo em se apresentar como Saulo, e sim como Paulo. Tudo bem? Então, ele é o remetente desta carta. Mas agora precisamos entender o que aconteceu para Paulo escrever esta carta. Qual o contexto da carta? Então vamos lá. Paulo ele chega à cidade de Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Ali ele fica 3 meses e ele vai evangelizar na sinagoga. Ele vai falar sobre Jesus. Ele vai explicar aos judeus que Jesus é o Messias. É o Messias prometido. Jesus é aquele prometido nas Escrituras. Jesus é aquele que os profetas anunciaram. E os judeus estão atentos, muitos deles estão atentos àquilo que Paulo diz e dão crédito. Porém, há também aqueles que não acreditam, aqueles que começam a resistir à pregação de Paulo, a ponto de o ambiente não conter mais. Paulo não conseguia mais frequentar a sinagoga devido a essa hostilidade por parte dos judeus. Então, ele procura um novo ambiente na escola de Tirano. Então, ali
ele se estabelece em uma sala. A gente não sabe se era um salão, se era uma sala, mas ali da escola de Tirano ele passa a pregar e a ensinar a palavra de Deus. Isso no espaço de aproximadamente 3 anos, irmãos. Ele fica ali ensinando e pregando a palavra de Deus. Há um certo comentário que diz que Paulo, quando ele não estava fazendo a tenda, porque a sua função era fazer tenda, ele ficava ali naquele espaço, ensinando e pregando das 11 horas da manhã até as 4 da tarde. Ou seja, quando a parte do dia mais fresca, Paulo estava trabalhando, fazendo tenda. Quando o dia esquentava mais, Paulo ia e começava a pregar e ensinar. Deus abençoou tanto a vida do apóstolo ali e deu muito crescimento ao evangelho, a ponto que as pessoas foram se convertendo. O texto bíblico diz que Paulo, nessa época, foi usado extraordinariamente por Deus. Por que extraordinariamente? Porque Deus usava a vida de Paulo para fazer coisas que nunca, jamais tinham sido vistas por aquelas pessoas, a ponto de os lenços, os aventais que estavam com o apóstolo eram levados e colocados sobre os enfermos e estes eram curados. Havia muitas conversões, as pessoas levaram seus livros de magia e queimavam em praça pública, renunciando à feitiçaria e abraçando-se com o evangelho de Jesus Cristo. Conta-se aí, devido aos cálculos e à conversão da época, do valor da época, soma-se que aproximadamente 600 mil reais em livros foram queimados em praça pública naqueles tempos que Paulo estava ali. É claro que isso gerou também uma onda de fraudes, pessoas tentando imitar, porque sempre houve e sempre haverá na história da igreja o joio e o trigo. O trigo é o legítimo. O joio é aquele que parece muito com o trigo. Ele parece que está tentando imitar o trigo, mas lembre-se, o joio, por mais que ele tente, ele nunca conseguirá ser um trigo. Então o texto diz que havia 7 filhos de Seva, um certo judeu, que quando ele viu Paulo, Deus usando a vida de Paulo para exorcizar as pessoas, para libertar as pessoas de demônios, de opressão maligna, eles também tentaram fazer o mesmo. E eles chegaram e falaram assim para uma pessoa que estava possessa: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia dele. Eles achavam que tratava-se de uma palavra mágica, de um abracadabra. Basta dizer a palavra em ordem certa e tudo funciona. Mas quando eles fizeram isso, e sendo eles apenas imitadores, ou pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nem com o Evangelho, o Espírito que estava naquela pessoa disse claramente a esses homens: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E diz o texto que a pessoa possessa pulou, agarrou esses 7 filhos do judeu Seva, bateu neles e rasgou-lhe as roupas. E eles fugiram nus, ou pelo menos seminus, e com muita vergonha daquele local. E tudo isto, irmãos, acabou contribuindo para que a mensagem do Evangelho, do poder de Deus, do poder da palavra de Deus, fosse propagando mais e mais. Então, isto levou a uma consequência. Qual é a consequência quando há ensino, pregação da palavra, poder de Deus, sinais, maravilhas e testemunho? Qual é
a consequência? O nascimento de uma igreja. A igreja não é parede, não é prédio, são pessoas unidas que creem no nome de Jesus. Nesse momento, você está aí no seu lar, eu estou aqui, nós estamos conectados não apenas pela internet, nós estamos conectados ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo. E naquele tempo, lá em Éfeso, devido às pregações e os ensinos, nasceu uma igreja. Uma importante comunidade de cristãos se formou na cidade de Éfeso. E a obra de Deus é algo tão fascinante que na cidade de Éfeso nasceu a igreja, e da igreja de Éfeso surgiu outras igrejas. Heliópolis, Colossos, Laodiceia. É assim que Deus faz. Depois que Paulo saiu dali, outros pastores passaram em Éfeso. Nós temos aí o nome deles: Apolo, Timóteo, João, Irineu. Depois lê com mais calma na sua revista. Voltando aqui, estamos no contexto da carta. Agora, o que levou Paulo a escrever a carta? A redação da carta. Então, temendo o descrédito de sua deusa e vendo sua profissão arruinada, Demétrio, um dos ourives dos nichos de Diana, ajunta outros ourives contra Paulo, que se vê obrigado a deixar a cidade. Na verdade, esse Demétrio, eu coloquei ourives aqui, mas ele era um artífice. Artífice é aquele que é responsável em elaborar objetos, né? Escultura, e ele elaborava justamente os nichos de Diana, as igrejinhas. Eu não sei se os irmãos têm uma lembrança, mas algumas décadas atrás havia uma companhia de ônibus aqui em nossa cidade, em Mogi das Cruzes, muito famosa. E todos os ônibus, irmãos, quando você entrava, você já encontrava um nicho instalado em cima ali daquela parte, não sei se é o motor que fica, quando você entra no ônibus. E aquele ônibus, aquele nicho preso ao ônibus, indicava que aquele ônibus tinha sido consagrado em um determinado lugar, pois o homem desta companhia era muito devoto de uma determinada santa, então fazia questão de, antes de colocar os veículos para rodar, ele levava esse veículo até a cidade, e esse veículo era então benzidos, né? E recebiam esses nichos. Ele não permitia que o seu veículo rodasse sem esses nichos presos ali. E aquele nicho era, quem viu, né, com certeza está lembrando, era uma igrejinha de metal que era fixada dentro de todos os veículos dessa companhia de transporte, que hoje não existe mais. Ela faliu e abriu lugar aí para outros concorrentes. Por que eu estou citando isso? Porque, irmão, a idolatria é algo muito antigo. É muito antigo. E quando o evangelho, o genuíno evangelho é pregado, a idolatria, ela precisa sair, ela tem que sair. Não dá para conviver idolatria e evangelho. Aonde chega a luz, as trevas têm que sair. E as trevas ficam incomodadas. E Demétrio ficou incomodado, porque Paulo pregava que não são deuses aquilo que é feito pela mão do homem. E Demétrio então pensou, peraí, a nossa cidade é guardiã do templo da Diana. Diana é uma deusa. Esse Paulo está dizendo aí que aquilo que a gente faz com a mão não tem valor nenhum. Eu trabalho fazendo nichos com as mãos.
Logo, eu não vou conseguir vender os meus nichos. Logo, o meu negócio vai estar arruinado. E daqui a pouco as pessoas não vão vir das outras partes do mundo para visitar o templo de Diana. Porque eles acreditavam que Diana era filha de Zeus, ou de Júpiter, e que havia caído do céu. Porque diz um historiador, irmão, que nessa época, logo no início, um pouco depois do início de Éfeso, né, caiu um meteorito do céu e alguém correu para ver o que tinha caído do céu e viram que aquele meteorito tinha um formato que lembrava a silhueta de uma estátua de mulher. Então eles presumiram que era a filha de Júpiter que tinha despencado do céu ali naquele lugar. Então eles fizeram o templo de Diana, né? E em algum lugar alguém disse também que achou, né, uma imagem e por conta disso também fizeram aí um santuário. Então não é mera coincidência, não, é porque a estratégia do inimigo ela é antiga. Ele aplica a mesma estratégia até hoje, mas a arma para destruir, para aniquilar a estratégia do inimigo, para revelar os seus laços, continua sendo o Evangelho de Jesus. Então, quando Demétrio faz todo esse levantamento, ele junta ali os outros ourives, os artífices, está escrito ourives aí, mas depois você, né, corrige na sua revista e vê aí nas suas anotações. É artífice. Ele reúne os artífices e fala assim: vamos expulsar Paulo. Na verdade, eles queriam, se pudesse, queria até matar Paulo, mas Paulo, Deus tinha um plano na vida dele e ele então sai dali de Éfeso, passa por outros lugares, até que ele volta para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, novamente tem gente querendo matar Paulo, pega Paulo, vamos prender, vamos matar, porque Paulo pregava a verdade e isso incomodava muita gente. E aí Paulo, ele é levado preso para Roma e permanece ali durante 2 anos. E é nessa circunstância, na prisão, que Paulo escreve essa carta aos cristãos, à comunidade da fé, que ficou estabelecida ali em Éfeso. Então, da prisão, Paulo escreve cartas para os Efésios, para os Filipenses, para os Colossenses e para Filemão. Por isso, essas cartas de Paulo são também chamadas de cartas da prisão. Qual o conteúdo e a finalidade? Aqui eu serei bem sucinto, pois nós teremos outras lições para abordar profundamente o ensino, a declaração teológica, a doutrina que Paulo transmite através desta carta. Mas vejamos aqui. A mensagem da carta. A carta tem 2 temas básicos a carta gira em torno desses 2 temas. Cristo, o cabeça da igreja. Igreja, o corpo de Cristo. São esses 2 polos. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo governa a igreja. Então a igreja precisa de Cristo, mas a igreja também é o corpo de Cristo. Então Cristo age por meio da igreja. Tá bom? E qual que é o propósito geral desta carta? Então, é atender às múltiplas necessidades da igreja numa abordagem pastoral. E por isso vale lembrar também que a epístola aos Efésios se divide em uma parte mais teológica
doutrinária, conceitual, e a outra parte em algo mais prático. Paulo sempre procura fazer isso, ele mostra o conceito, depois a prática, o conceito e a prática. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 é conceito, é teologia. E do capítulo 4 ao capítulo 6 é prática. Note que não há prática sem teologia, e não há teologia sem a prática. Um depende do outro. Tá bom, irmãos? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Fiz aqui de uma forma mais resumida, mas eu peço que você leia a sua revista, estude, anote as suas dúvidas, tá bom? Entre em contato com a gente pelo YouTube, pode comentar ali no final do vídeo, faça os seus comentários, ou então entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Pode fazer sua pergunta via texto, via áudio. Tem pessoas que não gostam de escrever, pode mandar o áudio, nós estaremos prontos para ouvir, entender ali qual a sua dificuldade e te ajudar, porque o importante, irmãos, é nós continuarmos aprendendo a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do nosso Deus. Bom, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.